Estava aqui pensando, como eu sempre penso, né? Tá, aliás, até pensei ontem à noite sobre isso. Que qual o valor do meu voto? Para muitos um voto vale uma picanha, para outros um voto vale um botijão de gás, para outros o voto vale, sei lá, um pão com mortadela, uma linguiça, sei lá. Fiquei pensando qual era o valor do meu voto. Uma vez que agora tem eleição para deputado, para senado, para governador, para presidente. E eu fiquei me questionando sobre isso aí e fui ler. Aí eu estava lendo lá e descobri uma coisa que me chamou a atenção. Eles calculam o valor do teu voto, do meu voto, do voto dos brasileiros. Eles pegam, quando é no Brasil, eles pegam o dinheiro que o Brasil gastou, que é dinheiro público, né? Que os partidos ganham, vezes o número de eleitores, e divide pelo número de eleitores, o dinheiro é dividido pelo número de eleitores. O resultado é o quanto custa o voto de cada brasileiro. Por exemplo, se aqui no estado do Rio Grande do Sul, que daí já não é na federação, é no estado, eles pegam o número de eleitores do estado, divide pelo que o estado gastou naquela eleição, e ali o estado tem o valor de cada voto, né, que deu. E isso me chamou a atenção por causa que, veja bem, houve um cálculo que foi feito aí que, por exemplo, que o PT tinha 840 milhões para gastar nessa eleição, né? E isso demoraria para um funcionário trabalhar 64 mil anos, quase 65 mil anos para receber esse dinheiro que eles vão gastar em eleição. Aí eu estava, e isso é cálculo feito, isso aí foi matéria até de jornal, né? Então o que eu quero dizer assim é que ah, quando eles vão pagar um salário mínimo para o trabalhador, é uma briga. Eles, podem notar, eles dificilmente dão um bom aumento de salário mínimo para o trabalhador. Como está lá no Congresso, votar, eles reclamam isso, reclamam daquilo e não dão aumento para o trabalhador. É sempre 100 pila, 18 pila que sobe, né? Aí eu fui olhar essa matéria sobre quando o trabalhador ganhou um salário para comprar um rancho, para pagar a luz, para pagar a água, para botar dinheiro em poupança, né? E para lazer. Me deu essa curiosidade, eu fui pesquisar também. O salário mínimo ele começou em 1940 com Getúlio Vargas, né? E o Brasil só teve um salário mais ou menos bom entre 1950 e 1957. O salário mínimo ele não é feito para o trabalhador ter uma vida digna. Ele é feito para o trabalhador ter uma vida de mendigo, mendigar, né? Para ir levando, como diz o outro. Uma vez que o salário mínimo você não consegue sobreviver. Você faz um rancho hoje, só para nós ter um exemplo, um rancho hoje vai pagar entre 1.200 a 1.400 para te comer no mês. Aí, mas você tem a água para pagar, você tem a luz para pagar. Lazer, então, nem vamos falar que o salário mínimo não é feito para lazer, né? Não existe isso. Poupança, muito menos ainda, né? Então, o salário mínimo, ele é uma forma de controlar a escravidão do trabalhador brasileiro, dando um salário para ele, com a desculpa de que ele está ganhando alguma coisa. Mas ele, na verdade, é um escravo livre, né? Ele trabalha para ver um futuro negro, sombrio. Aquele que trabalha com CLT, né? Que depende do outro para pagar o salário dele. E, e realmente a própria matéria em que eu li a esse respeito sobre o salário mínimo, é que o salário mínimo realmente ele não consegue pagar as necessidades básicas de um trabalhador brasileiro. Aí eu fiquei pensando assim, ó, quanto vale meu voto? Uma vez que eu estava pensando assim, ó, o que o Congresso Nacional fez em benefício do povo mesmo, fez em meu benefício, em teu benefício. Eles aumentaram imposto, isso não é benefício, isso é tirar benefício, né? Porque quando aumenta imposto, encarece as coisas. O governo arrecada mais dinheiro, mas tu fica mais pobre. E esse aumento de imposto não retorna para o teu bolso. Ele fica com o governo que gasta mal. Só para vocês terem uma ideia, somando as viagens do governo Biden
e do governo Trump, o Lula gastou mais do que os dois em viagem. Isso é matéria de jornal, mais do que os dois em viagem. Então, o nosso dinheiro, apesar do governo arrecadar mais, ele gasta mais. Ele não veio para favorecer os brasileiros. E eu não vejo nenhuma proposta no Congresso Nacional. Vamos pegar um exemplo. Eles constroem o dinheiro, com o dinheiro do Fundo de Garantia, as casas e os apartamentos. Mas isso, o dinheiro do Fundo de Garantia era um dinheiro do trabalhador, do funcionário. E o Fundo de Garantia já foi um golpe. O Fundo de Garantia foi criado ali em 66, porque o trabalhador que trabalhava acima de 10 anos numa empresa não poderia ser demitido. Aí eles criaram o Fundo de Garantia e tiraram esse direito que o trabalhador adquirido, o trabalhador já tinha, com a desculpa de que ia fazer um fundo para ele. Bem no fim, o governo pegou esse dinheiro do fundo e o trabalhador ficou na mão, né? Porque o trabalhador não pode pegar o fundo a hora que ele quiser, mas é um dinheiro do trabalhador. Aí o governo pega esse dinheiro e constrói casa, empresta para os outros, né? Por isso que eu digo assim, eu não vejo uma proposta de um candidato da República dizer assim, ó, se eu for eleito, eu vou, as casas feitas com dinheiro do Fundo de Garantia, eu vou quitar a dívida, vai ser de graça, vou entregar a casa porque o dinheiro é do trabalhador. Eu não vejo nada disso para favorecer o trabalhador. Eu não vi um projeto do Congresso esses últimos 5 anos que realmente favorecesse o trabalhador em qualquer coisa. Eu não vi. Eu não vi um projeto que dissesse assim, bom, nós vamos agora favorecer o trabalhador, vamos dar uma melhor vida para o trabalhador, aumentar o salário dele de uma forma real, que consiga comprar fazer rancho, pagar luz, pagar as contas e ainda sobrar alguma coisa para ele no final do mês. Não existe. A carne subiu, o feijão subiu, né, o arroz subiu, tudo subiu. Então, quanto vale meu voto? Quanto vale o teu voto? Vale uma picanha? Vale um botijão de gás? Vale arroz? Vale R$ 50? Quanto vale o teu voto, na verdade? Uma vez que nós estamos elegendo deputados e senadores, governadores, presidente da República, para chegarem lá e defender os interesses deles, não os nossos. Basta ver a corrupção nos últimos anos. Você vê que é só corrupção, interesse deles, e para nós trabalhadores eles não fazem nada. Então, e mesmo que você vote, eu vou te dar um exemplo, mesmo que você vote, você votou no teu candidato a presidente, você votou no teu candidato a senado, a deputado, a governador, eles tomam posse, mas chegam lá, quem realmente manda não é eles, é quem não é eleito. Nestes últimos 4, 5 anos, quem mandou foi o STF. Desde futebol, decisão de futebol. Aliás, o STF tem se metido muito em futebol, né? Você lembra da decisão Sport e Flamengo? Que o STF decidiu que o Sport ia ficar campeão, não o Flamengo, né? Então, ele se mede de esporte a tudo que passa no Congresso Nacional, tudo é judicializado. O Congresso já não resolve mais nada. Então, votar para um deputado, para um senador, para um presidente, é só uma ilusão que tu tem na cabeça que tu elegeu alguém para te representar. Mas o voto desse senador, do presidente ou de qualquer um lá não vale nada. É tudo decidido no STF que não tem voto nenhum. E tem sido assim nos últimos 5 anos. Mas a pergunta é, quanto vale o teu voto? Te vende barato? Você cai em conversinha bonita sobre de corruptos ou de pessoas mal intencionadas, muitas vezes, né? Por exemplo, nós temos aqui o Paulo Paim, vou citar o nome dele, porque não vai correr mais Senado, né? Mas ele se reelegeu dizendo e prometendo o 14º salário. Tem o outro aí que teve no passado uma confusão com arroz, disse que inaugurou 800 pontes, enfim, do outro partido, não vou citar nome, né? Mas o que eu quero dizer é assim, ó, quanto vale o teu voto mesmo? E olha se o Congresso Nacional, nos últimos 5 anos, tem feito alguma coisa para melhorar a tua vida, a vida dos brasileiros. Se eles têm melhorado a tua condição de vida, teu salário, se tu tem o teu salário lá na loja, comprar roupa, comprar comida, comprar um carro, né? Ter uma vida digna de um ser humano brasileiro que trabalha aqui, que diz que nosso país é o país do futuro, mas não sei que futuro. Já tem 64 anos e não vi o futuro. Desde criança vejo que o Brasil é um país do futuro, não sei que futuro é esse. É um país corrupto, é um país de gente que engana as pessoas, engana o trabalhador. É um país que eu vou dizer para vocês,
Não importa quem vai ganhar, o STF é quem vai mandar. Essa é a grande verdade, a gente já sabe agora, já sabemos de votar. Mas, se o nosso voto tem que valer alguma coisa, vamos escolher o menos pior. Porque se pegar a ficha suja de cada um dos candidatos a presidente, você desiste de votar, né? O Lula tem uma ficha enorme suja, o Flávio Bolsonaro, né, o outro também tem uma ficha um pouquinho, né, isso é a própria oposição que acusa, e entre eles se acusando, né? Então, se pegar a ficha limpa, aliás, nem sei por que que essa lei da ficha limpa, porque essa lei da ficha limpa é só uma coisa para fazer pra bonito, porque não funciona. Se tu pegar a ficha dos próprios candidatos e a presidência da república, tu vai ver isso, né? Então, quanto custa o teu voto? Teu voto, na verdade, ele só é válido para eleger alguém que vai ganhar dinheiro lá. Porque para você, você não vai ser beneficiado em nada, não tem ilusão não. Mas temos que escolher entre o menos pior e votar no menos pior. Porque nenhum desses candidatos a gente vai levar a sério representa o povo brasileiro, né? Nenhum deles. Porque a gente sabe que os que estão ali têm uma disputa entre eles mesmos. Era isso aí, era só a reflexão de quanto vale o nosso voto, o meu e o teu, né? Um abraço aí a todos.